essa será uma aula sobre bioreatores. Então, os bioreatores são os vasos, né, os recipientes onde os bioprocessos acontecem. Nós vimos que um bioprocesso industrial ele pode ser organizado da forma como está indicado nessa figura aqui, né? Esse é apenas um exemplo. No caso aqui estamos falando da produção de um antibiótico, cefalosporina. E como vocês podem ver, a gente já discutiu isso, né? Nós temos o início do bioprocesso num banco de células, que normalmente fica bem armazenado, por exemplo, num ultrafreezer a menos 80 graus Celsius, ou congeladas as células em nitrogênio líquido. Após etapas de propagação do inóculo, né, que visam aumentar a população de células, até que se possa chegar ao reator principal, né? Então aqui nós estamos vendo o reator principal do processo, onde vai ocorrer a conversão de substratos no produto desejado. O produto desejado pode eventualmente ser as próprias células, ele pode estar dentro das células e ter que ser purificado depois, ou ele pode ser um produto extracelular. E aí nós temos aqui as etapas chamadas de downstream, né, de purificação, nas quais o produto de interesse será purificado, será separado e concentrado das impurezas, né, até que o produto possa ser embalado e devidamente vendido. Aqui no caso vocês estão vendo o bioreator principal, ele tem um volume de 100 metros cúbicos, né? E o processo dura 144 a 150 horas, ou seja, mais ou menos uma semana, numa temperatura de 25 a 29 graus Celsius, né? Então são condições bem amenas aqui para esse processo. Essa é uma outra figura que mostra um bioprocesso industrial genérico. Aqui no caso não temos nenhum produto específico, né, como nós tínhamos no slide anterior, que era um antibiótico. Ou seja, esse aqui é um esquema bem geral. Então, de novo, nós temos o nosso banco de células que vai sendo propagado, né, a gente vai aumentando a quantidade de células até que se chegue ao bioreator principal, que está aqui no centro da figura. Aqui é que vai ocorrer, né, a transformação de substratos no produto de interesse. Depois de terminada a conversão, nós temos a separação das células para um lado, sobrenadante para o outro, né? Se o produto estiver dentro das células, eu vou ter que recuperá-lo daqui. Se o produto não estiver dentro das células, ou seja, se estiver no sobrenadante, eu vou recuperá-lo daqui. Então aqui nós temos, né, de novo, um esquema bem genérico do que é um bioprocesso. O importante para a aula de hoje é nós termos em mente que o bioreator é o coração deste bioprocesso, né? É onde ocorre a conversão principal. Os bioreatores também são chamados de reatores bioquímicos, reatores biológicos ou eventualmente de fermentadores, né? Principalmente quando nós estamos tratando de células microbianas. Nós já comentamos isso, né? Mas apenas temos que ter o cuidado para esse jargão industrial, né? Muitas vezes fala-se num fermentador, quando o que está acontecendo dentro do meu vaso não é uma fermentação propriamente dita, no sentido bioquímico, né? As células podem, por exemplo, estar respirando, e mesmo assim eu chamo aquele reator de fermentador. Tá? Então fermentador é um jargão industrial que define de maneira bem genérica um bioreator, independentemente do fato de estar ocorrendo dentro uma fermentação ou uma respiração, seguindo a definição bioquímica. Né? Mas vocês veem que tem vários nomes para os bioreatores. A primeira coisa que nós podemos pensar é qual é o catalisador que eu tenho dentro do meu bioreator. Né? Podem ser enzimas, e nós já discutimos as questões de cinética e enzimática. Podem ser células microbianas, né? Por exemplo, bactérias, leveduras, fungos filamentosos ou bolores. Podem ser células animais, né? Principalmente de mamíferos ou de insetos, e eventualmente nós podemos ter células vegetais também dentro de bioreatores. Nesse esquema genérico de um bioreator, nós vemos algumas características, algumas partes importantes.
Então, por exemplo, aqui dentro nós temos o meio líquido, nós temos um eixo central, né, que vai ligar o motor, que normalmente é um motor elétrico, e que vai fazer o eixo girar, né, e esse eixo está acoplado a algumas turbinas, ou agitadores, ou impelidores, né, que vão promover a mistura do líquido. Vocês notam aqui que nesse caso, né, esses impelidores ou agitadores são do tipo agitador de pás planas. Nós vamos discutir melhor isso mais para frente, tá? Mas eles têm um propósito que é promover um fluxo radial do líquido, né, que é para aumentar a transferência de oxigênio, o que é muito importante em processos aeróbios, tá? Mas por hora, apenas percebam que esses impelidores são impelidores de pás planas. Em volta do meu vaso principal eu tenho uma camisa, como vocês podem ver aqui. Essa camisa é usada tanto na etapa de esterilização, né, que acontece antes de eu inocular o bioreator. Eu circulo vapor pela camisa, né, mas eu também vou circular vapor por dentro do reator na esterilização. Depois, quando o meu bioprocesso está ocorrendo, esta camisa é usada para circular água, como vocês veem aqui, ó, água de resfriamento, que é para manter, para controlar a temperatura do processo num valor desejado, né? Porque o metabolismo das células ele tende a liberar calor. Então, se eu não tiver um controle de temperatura, essa temperatura começa a subir aqui dentro, sai da faixa de temperatura ótima das minhas células e a velocidade do processo diminui. O que mais temos aqui? Aqui vocês veem uma entrada de vapor na cabeça, uma entrada de vapor por baixo, que são usadas na etapa de esterilização, antes da inoculação, né? Nós temos também uma sonda de pH e eventualmente um controlador de pH que vai adicionar ácido ou base, né? Para manter o pH também deste meio numa faixa que seja ótima para as minhas células, porque se eu não controlar o pH, a tendência é que ele comece, por exemplo, a ir em direção à faixa de valores de pH ácidos, né? Quando o micro-organismo normalmente produz, por exemplo, ácidos orgânicos. Aí o pH vai caindo, 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 sai da faixa de trabalho ótima das células e a velocidade do processo também diminui, né? Então, tanto o pH como a temperatura, eu tenho que ter mecanismos para controlá-los numa faixa estreita de valores para não perder em termos de produtividade do meu processo. Aqui em cima vocês veem uma janela de inspeção, né? Muitas vezes eu tenho aqui uma plataforma na indústria, né? E os operadores eles estão andando aqui em cima dessa plataforma, né? Isso aqui seria um operador e a janela de inspeção permite que o operador dê uma olhada no que está acontecendo dentro do processo. Nós temos aqui uma entrada de ar estéreo, né? Então esse ar ele saiu de um compressor, ele passou por um sistema de filtração e ele é esterilizado nesses filtros e é injetado dentro do reator, né, por um aspersor. Tá? Essa peça aqui é chamada de aspersor, que faz com que o ar saia em pequenas bolhas. E essas pequenas bolhas batem então nos impelidores tipo pás planas, né, são quebradas em bolhas ainda menores e tudo isso aumenta a transferência de oxigênio, né? Mas isso obviamente só é necessário em processos que requerem oxigênio, que é quando as células usam o metabolismo respiratório, né? Quando a gente está falando de uma fermentação mesmo, em que o oxigênio não é necessário, aí não precisa, né, de injetar ar no reator. Nessa figura, vocês veem exemplos de bioreatores que nós chamamos de bancada, bioreatores de bancada. São usados para estudos em laboratório, nós temos alguns aqui no nosso laboratório da Unicamp. Né, eles têm tipicamente em torno de 1 litro, 2 litros de volume de operação, mas eles também são muito usados na indústria para alguns testes e para o desenvolvimento de processo, né? Então, às vezes eu tenho um novo micro-organismo, eu quero estudar a cinética desse novo micro-organismo, eu vou fazer tudo isso num reator de bancada de laboratório. Vocês veem que esses reatores, eles têm também as mesmas características daquelas indicadas na figura anterior, né? Isso aqui é o meu motor elétrico, que está acionando um eixo que está aqui dentro, né? E esse eixo está acoplado às turbinas tipo pás planas que estão aqui dentro.
tá? Esse modelo, ele tem aqui uma camisa, na verdade é uma camisa, é uma manta elétrica, né? Que permite um aquecimento caso seja necessário elevar a temperatura. Aqui nós temos a saída de gases, né? Então toda vez que eu estou, por exemplo, injetando um gás, borbulhando ar aqui, por exemplo, para transferir oxigênio, eu preciso ter uma saída, né? E tem um filtrozinho na saída, que é para não pressurizar o reator, tá? Então aqui é saída de gases. O que mais nós temos aqui? Olha, uma possibilidade de retirar amostras ao longo do tempo, né, para eu fazer uma série de análises e entender a cinética do processo. E esses reatores nós acoplamos aqui num console, né, que tem várias características. Então eu tenho, por exemplo, aqui pequenas bombas peristálticas para adição de ácido e base. Eu posso também usar as bombas peristálticas para adicionar uma solução de nutrientes, né? Por exemplo, no caso de um processo contínuo ou de um processo em batelada alimentada, que nós vamos ver mais para frente. Eu tenho aqui a possibilidade de medir a vazão de ar que eu estou injetando no meu reator, e eu tenho também uma possibilidade de usar uma bomba para anti-espumante, né? Muitas vezes o metabolismo das células que está aqui dentro do reator acaba causando a formação de espuma. Eu preciso combater essa formação de espuma, porque senão ela começa a sair aqui, ó, e entope esse meu filtro na saída. Então tudo isso eu tenho dentro desse console aqui, né? Também o controlador de pH está aqui dentro, por exemplo. Ele pega o sinal da sonda de pH, aqui não tem ainda indicada, né? Não está mostrada, né? Mas num desses furinhos que eu tenho aqui na tampa do reator, vou colocar em verde, eu posso enfiar aqui uma sonda de pH, né, que vai medir continuamente o valor do pH do meio. Isso está acoplado a um cabo que manda um sinal aqui para o meu controlador, né, e dependendo do valor do pH que ele mede e dependendo do valor do pH que eu estabeleço como set point, vai acionar uma bomba de ácido ou vai acionar uma bomba de base, né, e é claro que daí eu tenho que ter um sistema aqui, por exemplo, um frasquinho com ácido, né? E aqui tem uma mangueirinha que vai então passar pela bomba e finalmente vai injetar aqui dentro do reator o ácido ou a base para controle de pH. Aqui vocês veem um reator industrial, né? Aquele esquema aqui nós temos uma plataforma próxima ao nível da cabeça do reator, uma janela de inspeção, aqui está o meu operador, quer dizer, tem toda uma parte do reator que está aqui para baixo da plataforma que nós não estamos vendo. Vocês veem claramente que esse é um sistema com bastante asepsia, com alto grau de asepsia, né? Os materiais são aço inox, o operador está devidamente vestido aqui, ou seja, é um processo que exige um alto grau de asepsia, por exemplo, um processo da indústria farmacêutica. Nessa figura nós temos reatores, um bioprocesso que exige um grau menor de asepsia, né? Isso aqui já não é aço inox, é aço carbono. Vocês veem que os reatores estão expostos ao tempo, né? Eles não estão fechados numa fábrica. Esse seria o exemplo da produção de commodities, como por exemplo o etanol combustível, né? Que é um processo que não exige ou não pode exigir um alto grau de asepsia. Então muitas vezes esses processos eles ocorrem na presença de contaminantes, inclusive, né? Não tenho lá só minhas células que fazem a conversão, que eu desejo fazer, mas também alguns micro-organismos contaminantes. Em termos de volumes, os menores bioreatores são aqueles usados para a produção de moléculas de maior valor agregado, como vacinas, cultivos de células animais ou vegetais, né, para a obtenção de proteínas complexas, na área da saúde, por exemplo. Os reatores de tamanho intermediário, que vão de alguns metros cúbicos até 200 metros cúbicos, são usados para a produção de enzimas, da produção de antibióticos e vitaminas. E os reatores maiores, né, que vão para cima de 200 metros cúbicos, são processos que não requerem asepsia, como é o caso da fermentação alcoólica, que eu já mencionei, o tratamento de efluentes domésticos. Nós podemos classificar os bioreatores, né, de diferentes formas. Então, por exemplo, e aqui, pessoal, nós estamos falando de reatores em fase aquosa, tá? Porque mais para o final eu vou falar de uma outra opção, que são os reatores em fase sólida. Mas em fase aquosa, nós podemos pensar nos reatores quanto ao tipo de biocatalisador. Então nós temos reatores enzimáticos e bioreatores com células, né? E essas células podem ser microbianas ou não.
Nós podemos pensar na configuração do biocatalisador. Nós podemos ter células ou enzimas livres, que estão soltas lá dentro do reator, né, livres para circular lá dentro, ou nós podemos ter reatores com células ou enzimas imobilizadas. Nesse caso, as células ou as enzimas estão presas dentro de algum compartimento do bioreator. E também é possível pensar nos bioreatores com relação à maneira como se agita o líquido no reator. Nós temos os reatores agitados mecanicamente, né, em inglês chamados de Stirred Tank Reactor, STR, tá? Essa é uma nomenclatura muito usada em engenharia, que são esses que nós vimos, né, que tem um eixo central acoplado a um motor e acoplado a turbinas. E nós podemos também ter reatores que não usam agitação mecânica, né? E aí a agitação que acontece dentro do reator, ela é pneumática. Imagina que nós temos uma coluna de bolhas que fica circulando pelo reator, e essa é uma maneira, por exemplo, de eu agitar o conteúdo deste bioreator. Mas de longe, o bioreator mais comum é o bioreator de mistura, o reator de mistura, né? Esse Stirred Tank Reactor, STR. Ele é usado, sei lá, em mais de 90% das aplicações industriais. E ele consiste o quê? Num tanque cilíndrico, certo? Então ele é um grande cilindro que tem uma relação entre a altura e o diâmetro, né? Vamos pensar que a altura é isso aqui e o meu diâmetro é isso aqui. Em termos de 2 ou 3, ou seja, a altura é 2 a 3 vezes maior que o diâmetro, só para vocês terem uma ideia de proporção. Eventualmente o fundo do reator ele não é assim flat, né? Ele pode ser um pouco assim abobadado, certo? Ele tem aqui o eixo central, né, com acoplado a um ou mais turbinas para promover a agitação. Ele é equipado com chicanas, então aqui perto da parede eu tenho algumas chicanas, que é para evitar a formação de vórtex na agitação, certo? E em outras disciplinas vocês devem ter visto a importância de se ter as chicanas aqui, né, para evitar a formação de vórtex. E a agitação é feita por um eixo central com turbinas, conforme eu mencionei, né? Essas turbinas são normalmente turbinas do tipo pás planas, que também são chamadas de turbinas de Houston. A principal característica dessas turbinas, pessoal, é que elas promovem uma agitação, quer dizer, elas empurram o líquido aqui contra a parede do meu reator, né? Então esse movimento aqui, quer dizer, as bolhas de ar vão até a parede e voltam, vão até a parede e voltam, é interessante para aumentar a transferência de oxigênio, que é um assunto que nós vamos ver mais para frente. Aqui outras formas de se olhar para o reator de mistura, aqui vocês veem o aspersor aqui embaixo, né? Então isso aqui é o aspersor. Ele tem o mesmo princípio daquela pecinha de material sinterizado que vocês usam, ou vocês veem em aquários, né? Que sai um monte de bolinha assim, de ar. Esses pontinhos pretos são justamente as bolinhas de ar, né? Aqui vocês veem três agitadores do tipo pás planas. Isso aqui também é uma peça importante, que teve um desenvolvimento de engenharia muito importante no começo da engenharia de bioprocessos, lá na década de 40, 50, é o chamado selo mecânico, né? É uma peça que permite que esse eixo atravesse a cabeça do reator e que ele gire e que impede, né? Quer dizer, ele não pode permitir a passagem de micro-organismos aqui para dentro, né? Porque isso contaminaria o processo. Então foi um certo desafio de engenharia a criação aqui do selo mecânico. Aqui um outro esquema da mesma coisa, motor, eixo, agitadores, né? Entrada de ar estéreo para o nosso bioreator mecanicamente agitado, né? Aqui em cima vocês estão vendo um medidor de pressão, então normalmente também trabalha-se com uma pressão de mais ou menos 0,1 ou 0,2 atmosferas acima da pressão atmosférica, né? É interessante isso porque trabalhar com uma pressão dentro do reator ligeiramente maior do que a pressão externa é uma estratégia para que se haja alguma falha, né, de construção nesse reator ou se de repente tem alguma fissura que pode permitir a entrada de um contaminante,
No momento em que eu trabalho com uma pressão ligeiramente maior aqui dentro do que fora, né, a tendência é que alguma coisa saia do reator e não que alguma coisa entre no reator. Então isso é mais uma estratégia para minimizar a chance de ocorrer contaminação do meu processo. Um detalhe interessante é que pode ser um desafio cultivar fungos filamentosos, né? Nós vimos que os 3 principais tipos de células microbianas usadas em bioprocessos são bactérias, que normalmente são unicelulares, né? Existem bactérias filamentosas também, mas a maioria delas é unicelular. Leveduras também são quase sempre unicelulares, né? Então a gente pode pensar como uma suspensão de partículas. Mas nós temos os bolores, ou fungos filamentosos, né? Ou fungos filamentosos, que justamente como diz o nome, são filamentosos, crescem na forma de hifas que formam micélios. E isso pode, né? Vejam, isso aqui é uma visão que a gente tem, tirando a tampa do reator e olhando por cima, eles podem formar uma espécie de craca dentro do reator, né? Gruda nas paredes, gruda no eixo central. Isso tem a ver com a condição que o fungo cresce na natureza, né? O fungo ele é especialista em crescer sobre superfícies, né? Só a gente pensar na fruta ou no pão que ficou na nossa cozinha e que embolorou. Né? O que nós fazemos quando trazemos esse fungo para o cultivo submerso em meio líquido, nós estamos tentando forçá-lo a gostar desse ambiente aqui, né? Mas a condição natural dele é assim, é crescer em superfícies. Então pode ser um desafio cultivar fungos filamentosos, né? Esse é o exemplo de um cultivo que nós fizemos uma vez lá na USP, com um fungo chamado Trichoderma ricei, que é um fungo muito usado para a produção de enzimas do tipo celulases, né? Enzimas que degradam celulose. Passando para um outro tipo de reator, são os reatores agitados pneumaticamente. Então nós temos 2 versões principais aqui. Nós temos o reator tipo coluna de bolhas e o reator airlift. O reator coluna de bolhas, ele tem aqui embaixo um aspersor grande que ocupa quase todo o diâmetro, né? Isso aqui também é um cilindro, tá, pessoal? Então, olhando de cima, a gente veria algo, uma secção transversal circular, um grande aspersor, né, que vai soltando bolhas e essas bolhas em ascensão fazem com que todo esse líquido aqui se mantenha homogêneo, né? Então não precisa de agitação mecânica. Qual é a característica da ausência da agitação mecânica? Eu tenho menores tensões de cisalhamento, né? O cisalhamento ele pode levar ao rompimento das células, né? Então, para células que são sensíveis ao cisalhamento, eu tirar a agitação mecânica pode ser interessante. Eu não gasto energia com agitação mecânica, né? Então aquele motor elétrico que fica aqui em cima acoplado ao eixo, na agitação mecânica, ele gasta energia elétrica, bastante, né? Então, se eu não tenho agitação mecânica, não gasto energia com agitação mecânica. Mas, por outro lado, como eu tenho aqui um maior movimento de bolhas, eu gasto mais energia com a compressão de ar. No reator coluna de bolhas, todas as bolhas estão subindo, tá? Nesse outro modelo aqui, que é o airlift, eu tenho uma região central do reator delimitada, né, por partes físicas, e o aspersor, notem, ele joga bolhas somente nessa parte do reator. E aí vai começar a acontecer um movimento natural, que as bolhas vão subir aqui, né? Uma parte das bolhas vai sair por aqui, mas o líquido vai ser forçado a começar a circular assim, né? Então, ó, vai ter um movimento assim, ó. Certo? Fica fazendo assim, né? Como se fosse uma fonte, sei lá, um jorro. E isso também promove a homogeneização do conteúdo do reator e, portanto, pode ser uma opção interessante aos reatores agitados pneumaticamente. Aqui alguns exemplos de reatores em escala de laboratório, né, claro. Não estamos falando de escala industrial aqui, de um reator airlift, né? Tá difícil de ver, mas olha, tem uma parte central que é por onde sobe aquela coluna de bolhas e daí começa a ter aquele movimento circular assim. E esse é um reator tipo coluna de bolhas simplesmente, né? Notem que o aspersor, ó, ele pega todo o diâmetro do reator, né? E as bolhas simplesmente vão de baixo para cima. Esse é um reator, tem uma escala intermediária, ó, ele tem 63 centímetros de diâmetro. Mais uma vez, o reator airlift, aqui entra o meu ar, né? Sobe, o líquido desce por aqui e fica circulando assim.
Esse tubo central aqui também é chamado de draft tube em inglês. Existe um outro modelo, uma outra versão, né, que em vez de ter uma circulação interna, ele pode ter uma circulação externa, ou seja, o meu ar entra por aqui e isso força então um movimento de líquido assim, tá? O importante, pessoal, é ter uma homogeneização do conteúdo dentro do reator, né? Porque se eu não tiver nenhum tipo de agitação, nenhum tipo de movimentação de líquido no reator, as células elas tendem a sedimentar e ir para o fundo do reator. E aí eu começo a ter gradientes de concentração e posso ter problemas no meu processo. Quais são as principais características do reator Airlift? Claro, ausência de agitador mecânico, já falei, baixas tensões de cisalhamento, ausência de partes móveis internas, então é menos coisa para dar problema, para quebrar. Não tenho problemas com o selo mecânico, né, porque eu não tenho um eixo que tem que atravessar a cabeça do reator. Ele tem um custo menor de construção e de operação em relação ao agitador mecânico, ao reator mecanicamente agitado, um consumo de energia menor. Uma boa eficiência de mistura, boa eficiência de transferência de gás, boa eficiência de transferência de calor. Quais são as principais diferenças entre os reatores coluna de bolhas e os reatores Airlift? No reator coluna de bolhas, o movimento do líquido ele é meio aleatório, né? As bolhas vão subindo assim. No reator Airlift, como eu tenho essa movimentação circular, eu consigo um movimento mais bem definido por causa dos canais, né, especialmente construídos para essa movimentação. Aí vocês estão lendo todas essas vantagens aqui do reator Airlift e vocês devem se perguntar, então, por que o reator mecanicamente agitado é o mais usado, é usado em 90% das aplicações? Eu diria que provavelmente porque existe uma cultura, uma tradição, né, já tem muito know-how estabelecido para o uso de reatores mecanicamente agitados, enquanto que os reatores Airlift ainda estão muito em processo de desenvolvimento e talvez falte um pouco da cultura industrial para maiores implementações dessa opção. Uma terceira categoria aqui de reatores que eu gostaria de detalhar com vocês são os reatores com células imobilizadas, né? Então até agora vocês perceberam que não existe nenhuma restrição dentro do reator de área para ser ocupada pelas células. As células circulam por todo o volume do reator, né? Mas eu posso, de certa forma, tentar confinar ou prender as células numa determinada região do reator, ou seja, elas não podem passear por todo o volume do reator. Como é que é feita essa imobilização? Eu posso ter um suporte ao qual as células aderem, eu posso fazer uma ligação covalente das células a um suporte, eu posso envolver as células, ou seja, prendê-las fisicamente dentro de algum suporte. Qual que é a vantagem dos reatores com... Aliás, vamos ver primeiro algumas opções de desenho, que acho que fica mais claro, né? Então vejam, aqui por exemplo tem uma grade embaixo, uma grade em cima, e aqui dentro estão os suportes com as células. Ou seja, nessa região do reator aqui, as células não podem passear por aqui, né? Elas estão restritas a essa região aqui, que é dividida por essas grades, e os suportes, né, eles estão aqui dentro, que é onde as células vão ficar. E o meio, como vocês podem ver, ele entra aqui por baixo e sai aqui por cima. Então esse é um reator de leito fixo. Eu posso também ter um reator com leito fluidizado, né? Esse é um assunto que vocês veem em detalhe na disciplina de operações unitárias. O fluxo de novo entra por baixo, sai por cima. Aqui eu não tenho essas grades e o próprio movimento do líquido, né? Existe uma relação entre a vazão e a densidade das partículas e tudo mais que faz com que esse leito seja caracterizado como um leito fluidizado, né? Então isso é um pouquinho que nem aquele pipoqueiro que vocês veem na saída de alguns eventos do cinema, né? Que ele fica jogando ar quente por baixo e as pipocas ficam ali numa espécie de leito fluidizado, né? Então elas nem... quer dizer, essa vazão aqui de fluido, ela é feita na medida para que essas partículas não sedimentem, mas também para que essas partículas não sejam carregadas para fora, né? Então elas ficam lá dentro. Quais são as vantagens de reatores com células imobilizadas, né? Eu reutilizo ou uso continuamente meu biocatalisador, então vejam que o meio está entrando por aqui e está saindo por aqui com o meu produto, né? Eu não preciso toda vez crescer novamente as minhas células para fazer toda aquelas etapas de propagação de inóculo, eu evito aquilo.
Eu consigo elevadas concentrações celulares no reator, né? E isso permite a obtenção de altas produtividades. Eu tenho muita célula, eu alimento com meio, e então a minha reação, a minha conversão vai ser mais rápida. E eu tenho também uma facilitação das etapas de purificação de downstream, porque notem que o meu meio aqui ele já sai sem células, né? Eu estou assumindo, é claro, que o meu produto aqui não está nas células, ele vai estar no sobrenadante. As células ficaram aqui dentro. Então eu tenho pelo menos uma etapa a menos na purificação. Não preciso separar células, porque esse meio já sai sem células. Vejam aqui alguns outros exemplos. Eu tenho um reator tipo cesta, né? Eu pego uma cesta dessas e coloco dentro do reator. Dentro da cesta eu tenho as minhas partículas e dentro das partículas eu tenho as minhas células imobilizadas. Então esse foi um trabalho que nós fizemos lá na USP também. Vejam aqui a cesta feita de aço inoxidável, né? E aqui dentro dessa cesta estão as células imobilizadas, né? Esse é um reator do tipo leito fixo. Aqui é um reator, aqui é uma mistura de duas coisas, ó, um reator coluna de bolhas, lembra? Ele não é agitado mecanicamente. Aqui nós temos um reator agitado mecanicamente, não dá para ver talvez, mas aqui dentro ainda eu tenho o meu eixo central, né, ligado às pás planas. É que esse cesto aqui, ele só está pegando a periferia do reator, né? Então se eu olhasse por cima, vamos olhar que isso aqui é uma secção transversal, olhando por cima do reator, né? O meu cesto, eu vou usar uma cor melhor, o meu cesto ele estaria simplesmente aqui, ó, né? Não sei se dá para entender, mas olhando de cima, e aí o meu eixo está aqui e o meu agitador está aqui, né? Obviamente eu não posso deixar o agitador bater no cesto, mas as células elas estão confinadas aqui nessa região do reator. Esse é um reator mecanicamente agitado. Aqui vocês estão vendo é um reator tipo coluna de bolhas, então eu tenho aqui embaixo um aspersor, tem as bolhas subindo, eu não tenho agitação mecânica, então aqui as minhas células imobilizadas podem ocupar todo o diâmetro do reator, né? Então se eu olhar por cima, eu vou ter células imobilizadas aqui em toda a secção transversal do reator, né? E não só na área externa, como foi no caso desse reator mecanicamente agitado que eu acabei de mostrar. Uma quarta opção de reatores são aqueles reatores com células confinadas entre membranas, né? E aqui os dois principais são os reatores de fibra oca, ou hollow fiber em inglês, e reatores com membranas planas. O que são os reatores com fibra oca? Né? Eles são muito usados, na verdade, para cultivos de células animais. As células animais elas crescem devagar, elas duplicam muito lentamente, então é interessante se eu conseguir manter uma alta concentração celular dentro do reator, né? Então aqui nós temos um reatorzinho, um esquema. Aqui, olha, a fotografia de um reator desses, vocês veem que ele é pequeno, né? O meio entra por aqui e sai por aqui, certo? Então, na verdade, essa flechinha aqui também é infeliz, né? Ela tinha que sair para cá. Eu tenho aqui uma separação de regiões, né? Então vejam aqui uma secção transversal. Eu tenho vários tubinhos ou fibras, né? O meu meio vai circular por dentro dessas fibras e as células elas ocupam aqui, ó, vocês estão vendo, o espaço entre os tubinhos, né? As células estão aqui dentro confinadas. E o material do qual essas fibras são feitas é um material poroso. Então o meio entra e o meio sai. Ó, vejam a fotografia aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o meu tubinho, aqui estão as células confinadas no espaço extracapilar, né? Isso aqui na verdade é um tubinho capilar, essa é uma fotografia feita com microscópio. Então o meio ele entra por aqui, ele consegue atravessar essa membrana, entra em contato com as células que vão então metabolizar, né, os substratos em produtos que depois devolvem o meio para cá, né? Então entra o meio por aqui, acontece a reação aqui dentro, e sai o meio por aqui. E aí a vantagem é que eu estou confinando, eu estou mantendo uma alta concentração de células no espaço extracapilar, né, conforme vocês podem ver aqui. Reatores com membranas planas, eles seguem o mesmo princípio, só que as membranas são planas em vez de serem feitas na forma de tubinhos. E a característica é a mesma, eu tenho uma separação entre a região onde estão as células e a região onde está o meio, né? Então eu consigo
injetar meio, o meio entra em contato com as células, eventualmente libera os produtos que saem por aqui, e eu mantenho as minhas células dentro do reator. Portanto, não preciso me preocupar toda vez com propagação de inóculo, como é feito num processo tradicional. Principais características dos reatores com membranas. Então, confinamento das células entre membranas, tensões de cisalhamento mínimas. Isso é importantíssimo para o cultivo de células animais, lembrando que as células animais não têm parede celular, né, só tem a membrana citoplasmática e são, portanto, extremamente sensíveis ao cisalhamento, portanto, a agitação mecânica é algo que certamente vai danificar as células animais. Eu tenho menores obstáculos difusionais do que em reatores com células imobilizadas. Eu esqueci de comentar isso, pessoal, mas nos reatores com células imobilizadas, né, eu tenho o meu suporte de imobilização, as minhas células estão aqui dentro, né? Então existem alguma questão de difusão de nutrientes até que cheguem às células, né? E depois a difusão dos produtos para fora dessa partícula de imobilização. Então, no caso de reatores com células confinadas, eu tenho menores obstáculos difusionais. E assim como nos reatores com células imobilizadas, a purificação é facilitada, porque o meu meio sai do reator, né? Sai do reator ou por aqui, sem células. Então eu não preciso de uma etapa de separação de células, né? E por último, eu gostaria de falar dos reatores em fase não aquosa, tá? Então aqui nós vamos falar de fermentação sólida, fermentação semissólida ou fermentação em estado sólido. Então, a melhor imagem que vocês podem ter para entender a fermentação semissólida, imaginem deixar um arroz empapado em cima de uma bandeja, né, e durante alguns dias, é claro que se você deixar isso em cima da bancada ele vai acabar secando, mas vamos supor que tem um ambiente em que você consiga manter uma bandeja com arroz úmido. E aí começa a crescer um fungo ali em cima, né? Isso acho que é a melhor imagem do que é uma fermentação semissólida. Essas fermentações, como vocês podem ver na imagem, são tipicamente conduzidas em reatores de bandejas, né? São simplesmente várias bandejas, porque é importante aqui que haja uma grande superfície de troca entre o meio semissólido e o ar, né? Para que normalmente um fungo que é usado nesses cultivos possa ter acesso ao oxigênio, né? Eu não poderia ter aqui uma bandeja com uma profundidade grande de meio, porque as células que estão lá embaixo não vão ter acesso ao oxigênio. Aqui nós temos uma situação de ausência de água livre, tá? Então, na verdade, essa também é a definição de uma fermentação em estado sólido, é quando não existe água livre, né? E ela é normalmente adequada ao cultivo de fungos filamentosos, como eu disse, porque os fungos filamentosos são naturalmente muito bons para crescer em superfícies, porque é assim que eles evoluíram na natureza. Né? E existem vários exemplos de processos que empregam fermentação semissólida, principalmente na Ásia, né, em que nós temos vários alimentos, como o koji, por exemplo, que são alimentos feitos a partir de arroz fermentado com fungos. Uma outra versão para fermentação semissólida são os reatores do tipo tambor rotativo, né? Então, em vez de eu ter bandejas, como aqui, né, essas bandejas são estáticas, eu faço aqui um meio bem rasinho, vamos dizer assim, né, uma profundidade pequena aqui de meio e uma grande superfície de troca entre o meio e o ar. Num tambor rotativo, vocês veem aqui o meio semissólido dentro do reator e esse tambor vai girando, né, e vai promovendo, então, a mistura desse meio semissólido que está aqui dentro, de modo que todas as células de fungo que estejam crescendo aqui tenham acesso ao oxigênio, né? Então eu posso também pensar em injetar um pouquinho de ar aqui e colocar uma saída de gases aqui. Quais são os principais desafios da fermentação em estado sólido, né? Remover calor. Então imaginem que dentro dessa maçaroca sólida, os fungos estão lá metabolizando os substratos, né, e produzindo calor. Como é que eu removo esse calor? É muito mais difícil fazer isso na fermentação sólida do que na fermentação submersa. Manter a homogeneidade do sistema, né? Essa maçaroca semissólida, de novo, ela tende a criar gradientes de compostos. Como é que eu faço para manter tudo isso homogêneo?
No caso do tambor rotativo é um pouco mais fácil, mas no caso das bandejas, né, é um pouco mais difícil, eu não posso ficar mexendo ali o tempo todo. Medir a concentração de células é algo muito complicado, né? E aí como é que eu vou entender, como é que eu vou desenvolver novos processos se eu não consigo medir a concentração dos fungos que estão ali, né? Como é que o fungo está crescendo? Não sei. E transferir oxigênio, que é algo que eu já comentei com vocês.